Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Deus te abençoe teu lar, tua família, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Estamos aqui para mais uma aula, graças a Deus, momento precioso que nós temos com o nosso Deus para aprendermos mais um pouquinho da palavra do Senhor. Mas antes nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, para que tudo aqui seja direcionado, dirigido pelo Espírito Santo, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos por esse momento que é preciosíssimo, Senhor. Não temos palavras para te agradecer, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por nos ajudar, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por ser mestre em nossas vidas, Pai, e nos encaminhar mais próximo, cada vez mais perto de Ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és, Senhor, merecedor de toda glória e de toda honra. Seja feita hoje, sempre, toda a Tua vontade, todo o Teu querer. Estamos aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus, humildemente, Pai, para aprendermos contigo mais e mais, porque Tu és o Senhor das nossas vidas. Oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Hoje a nossa aula nós vamos falar sobre os ensinamentos e milagres de Jesus Cristo. Amém? O Sermão do Monte mostra a autoridade, clareza e originalidade do ensino do Mestre, que se distinguia da didática dos líderes religiosos contemporâneos. Jesus ensinava enquanto pregava e pregava enquanto ensinava em seu ministério. Seu método impressiona ainda hoje, pois ensinava de modo que nunca houve antes e nem depois dele alguém que fizesse igual. No discurso do Sermão da Montanha, Mateus registra que Jesus subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava. Mateus 5, do versículo 1 ao 2. Ensinar sentado na antiguidade significava não apenas a transmissão de uma ideia oficial, mas também autoridade. Jesus faz menção da cadeira de Moisés, em Mateus 23, 2. A palavra grega para cadeira é cadedra. Em latim, cadedra, local de assento. A palavra catedral, ou seja, o lugar onde fica a mais alta autoridade eclesiástica de uma região. Um pronunciamento ou discurso proferido da cadeira representa autoridade. A autoridade do ensino de Jesus é visível na maneira de se apresentar para transmitir e no próprio conteúdo. Na sinagoga de Nazaré, após a leitura, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, Lucas 4, no versículo 20 e 21. Muito interessante, né, para nós. É estranho, às vezes, você ver alguém pregando sentado, né? Mas, no caso aqui, quando eles sentavam, isso significava grande autoridade. Jesus, depois da leitura da palavra, ele sentou e começou a ensinar e a ministrar a palavra de Deus, que é fundamental, fez parte em todo o tempo do ministério de Jesus. Ele não deixou em nenhum momento de pregar. Em nenhum momento Jesus deixou seu ministério sem ensinar a palavra de Deus, sem falar a respeito da palavra. Então, o gesto de ensinar aparece em outros lugares no Evangelho. Lucas 5,3, o Sermão do Monte, é o melhor exemplo dessa autoridade, pois jamais um profeta ou rabino ousaria expressar: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Mateus
capítulo 5, 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22. Ouviste que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raça será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Jesus, então, em todo momento, ele ensinou, ele exortou, ele ministrou a respeito de amar o seu irmão, né? Tanto que se o teu irmão tem algo contra você, deixa lá a tua oferta e vai lá se reconciliar com ele. O amor foi pregado por Jesus. Ele exortou em todo tempo a respeito de amar o próximo, de perdoar, de adorar a Deus. O ministério de Jesus, o tempo todo, foi um ministério de ensinamento. A palavra foi priorizada e é priorizada no reino de Deus. Não tem como sermos guiados pelo Espírito Santo se não formos antes ensinados pela palavra de Deus. O Senhor diz: eis que eu vos farei lembrar todas as coisas. Ele vos fará lembrar, o Espírito Santo te fará lembrar. Mas lembrar o que se nós não estudarmos, se nós não buscarmos ler a palavra de Deus? Então, em todo tempo, em todo momento, Jesus estava ensinando a palavra do Senhor. A expressão abrir a boca não é mera parafrase significando dizer. É algo muito significativo. Trata-se de um pronunciamento solene ou manifestação de um oráculo. E também indica abrir o coração, deixar fluir da alma todo o sentimento. O verbo ensinar, usado no imperfeito em nossa língua, convém deixar claro que o imperfeito grego significa uma ação contínua ou repetida no passado, nem sempre transmite exatamente essa ideia. Essa passagem na língua original mostra que Jesus, para melhor clareza das ideias centrais do seu ensino, ensinava habitualmente sem cessar. O tempo todo Jesus ensinando, o tempo todo Jesus ministrando, sem falar Jesus ministrava, as suas atitudes ele estava ensinando. O tempo do Senhor foi a sua pregação, falando do amor de Cristo, falando da bondade do nosso Deus, falando a respeito do arrependimento, falando a respeito do reino de Deus. Então, foi muito claro a pregação de Jesus, o tempo todo ele ministrando a minha vida e a tua vida. Tanto que você abre a palavra do Senhor e começa a ler as ministrações de Jesus Cristo, é para encher o nosso coração, é para trazer mudança, é para trazer arrependimento. Jesus não simplesmente passou por essa terra, não, ele deixou muito claro para nós a respeito da palavra de Deus, de discipular, né? De ensinar. Então o ministério dele foi um ministério de ensinamento. O próprio conteúdo do sermão revela a natureza sui generis, é assim que se chama o ensinamento, que não tem semelhança com qualquer outro, único no seu gênero, peculiar, singular. O que Jesus ministrou, o que ele pregou, a maneira que ele pregava, que ensinava, que ministrava, não tem, nem existiu e nem vai existir. É algo singular de Jesus.
É algo singular do ensino de Jesus. Mesmo assim, o texto afirma de maneira explícita que a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Jesus não teve medo de exortar. O amor de Deus, ele exorta porque ama. O amor de Deus não é um amor que passa a mão na nossa cabeça quando pecamos, quando erramos, quando falhamos. Não. O Senhor, ele ministrava, exortando. Cada pregação de Jesus é solene, é sobrenatural. Quando você lê a palavra de Deus, em todo tempo, você pode ler uma vez, duas, três, a vida toda, você vai estar aprendendo a vida toda. E nós temos aí uma eternidade com o Senhor para aprender com Ele. Então Jesus não tinha problema algum de pregar e de falar com autoridade a verdade a respeito do reino de Deus. Jesus pregava por parábolas, ministrando também por parábolas, porque Mateus 13:33 ele nos diz assim. Mateus 13:33. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus ministrando por parábolas, muitas pessoas não entenderam o que o Senhor estava trazendo para as nossas vidas. E essa revelação, gente, essa revelação que nós recebemos, somente o Mestre Espírito Santo pode nos dar. E Jesus ministrando por parábolas, ele traz a nós o entendimento de que ele quer que a gente busque a presença do Espírito Santo para entendermos o que o Senhor quer falar conosco. Nós precisamos desse tempo. Nós precisamos, ele disse: eu vou pregar por parábolas e muitos não vão entender. Muitos não vão entender, como muitas vezes acontece com a gente. Nem tudo a gente vai entender, mas por isso é que nós precisamos buscar aprender com o nosso Mestre, que tanto tem nos ensinado, que o Espírito Santo, ele quer que a gente busque, ele quer que a gente tenha interesse pela palavra de Deus, e é ele que revela, é ele que nos ensina, é ele que nos leva ao mais profundo. Então, em todo o tempo, Jesus estava ensinando, porém, os fariseus não se interessavam em buscar mais, em gastar tempo, que na verdade é ganhar tempo para aprender a respeito daquilo que Jesus queria ensinar. E vou dizer mais, nós temos que dar muito glórias a Deus, porque há pessoas que não vão entender, há pessoas que vão escutar, mas não vão ouvir. O Senhor vai falar, mas elas não vão ouvir. Existem pessoas assim, que é impressionante. Eles não conseguem compreender, não querem ouvir a palavra do Senhor, não tem tempo para isso, não tem prazer nisso. E o que a gente faz? Peça ao Espírito Santo: Senhor, eu quero ter amor pela palavra, eu quero ter prazer de estudar a palavra, eu quero ter tempo para a tua palavra, eu quero, Senhor, aprender cada dia mais contigo. Essa é a prioridade de Jesus Cristo, do ministério dele. A prioridade é a palavra do Senhor. Nós temos que amar essa palavra, não somente agora, mas em todo o tempo da nossa vida, em todo segmento da nossa vida. A palavra, ela vai ter resposta para mim, para você, o tempo todo. Agora, quem quer buscar, vai encontrar. Quem não quer, não vai receber a resposta. E muitas vezes cristãos estão ainda batendo cabeça, porque a direção, a resposta está aqui
na palavra do Senhor. O Senhor Jesus encerrou o mais célebre e mais conhecido discurso que alguém já pronunciou na história, o Sermão do Monte, com uma parábola. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus aqui ensina que ele vai assemelhar um homem sábio quando esse homem ele edifica a casa dele na rocha, ou seja, na palavra de Deus, e quando vêm as tempestades da vida, quando vêm as lutas que todos nós passamos, jamais essa casa vai cair. Jesus concluiu seu sermão com a parábola dos dois construtores, mostrando que ser cristão é pregar o que vive e viver o que prega. Foi o que ele fez. Jesus, ele pregava o que vivia e vivia o que pregava o tempo todo. Qual é a diferença para nós? Muitas vezes é muito fácil a gente pregar para as pessoas, é muito fácil a gente dizer para as pessoas como elas têm que viver, o que elas têm que fazer quando abrimos a palavra de Deus. Agora, é difícil a gente viver. Então, o Espírito Santo também pode nos ensinar a respeito disso, nos ajudar a respeito de praticar a palavra de Deus. Então, ele termina a sua ministração ensinando como é importante, como não tem como estar firme sem a palavra. Não tem como viver o evangelho sem a palavra de Deus. Não tem como simplesmente querer só receber e não dar. Porque a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. E ele entregou a sua vida por mim e por você. Então eu preciso entregar minha vida. Eu preciso de mudança na minha vida. Eu preciso de transformação na minha vida. E como isso acontece? Como isso vai acontecer comigo e com você? Se não através da palavra. É a palavra que vai me constranger. É a palavra que vai apontar para mim. Como fui insensato em tantas situações na vida. Como perdi por não conhecer a palavra. Como joguei fora tantas coisas com as próprias mãos por não obedecer a palavra de Deus. Mas que possamos verdadeiramente edificar a nossa casa na rocha. Não foi à toa que Jesus ministra isso, ensina isso a todos nós. O quão importante é ter a minha casa firmada na rocha. Isso é sabedoria, é ser sábio. Isso é viver realmente o evangelho de Cristo. Isso é manter as bênçãos também que ele me dá. Porque receber a bênção, gente, o Senhor ele dá a quem ele quer. Agora manter cabe a mim. Ele me deu a vida. Manter a vida cabe a mim. E está aqui a palavra de Deus me ensinando como ter uma vida melhor em Cristo Jesus. Como ter uma vida saudável em Cristo Jesus. Como vencer os meus problemas emocionais, os meus problemas da carne, os meus problemas de pensamento, da minha alma. Só a palavra de Deus pode me curar. A palavra de Deus pode me transformar. A palavra de Deus ela pode firmar minha vida na rocha. E é o que eu quero. É o que eu preciso. Isso só acontece quando a gente pratica. Então, gente, o ministério de Jesus é o maior exemplo de como a gente precisa amar a palavra, de como nós precisamos viver a palavra. Ele deixou muito claro em todo o seu caminhar que o seu ministério nunca foi separado da palavra. Ao contrário, pegou o barco de Pedro para ensinar, para ministrar, para pregar a palavra de Deus em todo tempo. Zaqueu, desce, porque hoje convém que a salvação chegue na tua casa. Hoje me convém
ir até a tua casa, ir lá pregar a palavra, ensinar a palavra, e a salvação entrou naquele lar, a salvação entrou naquela família, porque Jesus entrou naquela casa. E a palavra de Deus, quando entra na minha vida e na tua vida, e nós aceitamos, entendemos que Jesus é o único Senhor e não há outro Salvador, a salvação entra na minha vida e na tua vida. A palavra é fundamental, gente. A palavra é muito importante. Os milagres de Jesus são maravilhosos, nós vamos falar sobre eles, maravilhosos. Meu Deus, todo dia a gente quer viver milagres de Jesus. Todos os dias. Mas o milagre não vai salvar. Não vai salvar. Muitas pessoas receberam milagres. Está aí os 10 leprosos para dizer para nós. Só um voltou. O milagre vai arrastar multidões para um momento fantástico, maravilhoso, excepcional, que todos nós queremos viver. Que todos nós que temos Jesus na nossa vida sabemos que é real, sabemos que é maravilhoso, sabemos que é importantíssimo. Inclusive, estamos à busca de milagres o tempo todo, mas sabemos que o que me edifica, o que me fortalece, o que me sustenta na presença de Deus é a palavra dele, que é poderosa, que é maravilhosa. O que me faz ter uma casa firmada na rocha é o meu tempo de estudo, é o meu tempo de leitura, é o meu tempo de sentar, ouvir uma pregação, ouvir a palavra do Senhor e guardar essa palavra e viver essa palavra. Aí, gente, é maravilhoso. Todo o restante de tudo que Jesus fez, faz e ainda fará em nossas vidas é fantástico, é maravilhoso. Mas o maior milagre da minha vida é a minha salvação em Cristo Jesus. E isso eu recebo através da palavra, do entendimento, da entrega dele na cruz e de todos os seus ensinamentos a respeito de como me convém viver como uma pessoa que se declara cristã, uma pessoa que se declara seguidora de Cristo. Ele vai nos ensinar na sua palavra como isso pode acontecer na minha e na tua vida. Então Jesus foi o maior e não se compara a ele, as suas pregações, os seus ensinamentos, a direção de vida, né? A preocupação em ministrar o tempo todo sobre o amor, sobre a santidade, sobre amar a Deus, adorar somente a Deus. Maravilhoso, ensinar os seus apóstolos, os seus 12 discípulos ali, ele ensinando o tempo todo tudo que Jesus, absolutamente tudo que ele fazia, ele estava ensinando. Então é maravilhoso. Quando você vai praticar a palavra, você pode sentir que ali é Jesus te ensinando. E é tremendo os resultados da prática da palavra. É tremendo que a gente pode viver através de praticar a palavra de Deus. Portanto, tenha a sua vida firmada na rocha, porque essa é a tua grande vitória. Grande vitória. Os milagres, que é o que nós vamos falar agora, é tudo uma consequência daquele que vive firmado na palavra de Deus. Porque existe um tempo, gente, na vida que você vai passar pelo silêncio de Deus, você vai passar pelo silêncio de Jesus, você vai orar e Jesus não vai curar. Vai ter momentos na tua vida que você vai precisar muito conhecer a palavra, muito para ficar firmado. Você vai ser perseguido. Às vezes no trabalho você não entende porque está sendo perseguido. E quando a pessoa ela depende só de milagres para servir ao Senhor, muitos caem. Muitos desistem, porque não conhecem toda a palavra de Deus, o seu caminhar com Jesus, o seu tempo de silêncio, o seu tempo de provação, se desesperam na hora da provação. Se com a palavra muitas vezes as pessoas ficam desesperadas, imagina sem esse alicerce, sem estar firmado na rocha. Então é importante, o maior milagre que a gente pode viver é uma fé firmada em Cristo Jesus. É uma fé que crê naquilo que não vê, né? Naquilo que não vê. Sim, eu não estou vendo, mas eu espero. Então, a fé em Jesus, na sua palavra, é o que nos salva, é o que nos firma, né? É o que nos faz caminhar
dia após dia. Muitas coisas na vida pode faltar, mas a palavra nunca vai faltar para nós. Olha que maravilha, a palavra está aí à tua disposição e à minha disposição também. Então, às vezes falta um milagre, às vezes falta uma condição financeira que talvez você não esteja vivendo ainda a promessa, você não esteja vivendo ainda totalmente os milagres prometidos, mas você confia, porque você está firmada na rocha e na palavra. Aí a gente vive os milagres, as maravilhas, e só temos que exaltar, engrandecer e bendizer esse Deus em todo tempo, porque Ele é maravilhoso. Vale a pena, espere os milagres, espere confiante, espere firmado na rocha. Se Ele fizer hoje, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele é Deus, porque a palavra me garante isso. Ele é perfeitamente perfeito, e é só aguardar. O tempo do Senhor não é o meu tempo, não é o seu tempo, e muitas vezes, o Senhor tem nos surpreendido. Muitas vezes. Uma das coisas que eu tenho como um milagre para a minha vida chama-se oração. Chama-se oração, e é a palavra que me ensina. Quando as coisas não estão acontecendo, quando você não sabe mais o que orar, o que fazer, você não sabe mais qual a tua atitude. Deus, eu já li a palavra, estou indo nos cultos, eu preciso ser renovado. Pode orar, vá buscar em oração o Senhor, que aí você vai estar cumprindo a palavra e vai ser revestido lá do alto para esperar com confiança, porque Ele é fiel e os milagres do Senhor Jesus. Vivemos nos dias de hoje assim, muitos, não poucos, muitos milagres, muitas maravilhas, muitos sinais. Eu sou privilegiada, já vi na vida pessoas serem curadas, cegos enxergar, eu sou privilegiada. Já vi morto ressuscitar. Eu louvo ao Senhor Jesus pelos seus sinais, pelas suas maravilhas, pelo seu poder, pela sua grandeza. Drogados que ninguém dava mais esperança para esses jovens, libertos, pregadores da palavra, ungidos do Senhor, pessoas profetas que o Senhor levantou ali que ninguém mais dava nada. Se você está aí na tua casa com tua família, que a pessoa ainda passando pelo processo do vício e alguém te diz, não, isso aí não acontece, isso daí não tem jeito, a palavra diz que sim. Então aguarde o seu milagre, vai orando, vai buscando, porque Ele é real, porque Ele é fiel. Eu amo os milagres do Senhor, eu amo viver os milagres, mas eu sei que o que me mantém firme, o que me mantém no propósito, confiante, é a sua palavra, que me ensina que até os milagres que eu espero não vão vir no meu tempo, não vão vir da maneira que eu estou esperando ou pensando, mas virão, porque Ele é fiel, porque Ele é maravilhoso. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já vi pessoas, eu já vi enfermeiro pular longe com uma paciente que ressuscitou. Então, Ele faz milagres, Ele faz muitos milagres. Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso, Jesus é digno de toda a glória. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso é que eu acredito demais nos milagres. Quem fala para você que não existe mais milagres, que os milagres acabaram, pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus, isso seja repreendido, porque Ele é, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez, Ele faz e Ele fará maravilhas, milagres poderosos. Jesus é o mesmo. O Senhor Jesus não veio ao mundo para fazer espetáculos, o fim de agradar o público, nem gostava de exibição. É incrível como Jesus curava as pessoas, ressuscitava e saía. E ele deixava lá a multidão maravilhada, impressionada, e saía. Porque ele não estava a fim de fazer espetáculos, não. Não, ali era a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, da bondade de Deus. Jesus fez milagres tremendos, maravilhosos, poderosos, que nos deixou de boca aberta, e depois ele pegava o barquinho dele e ia para outro lugar fazer outros milagres cada vez maiores, cada vez deixando o povo de boca aberta, assim como nos dias de hoje, nos deixando de boca aberta. Uma das grandezas do cristianismo
é que ele foi erigido sobre fatos. O que Jesus fez e ensinou foi às claras, diferente de outras religiões, que nós nem vamos citar aqui. Claro, óbvio que não queremos falar mal de ninguém, mas simplesmente a verdade. O Senhor Jesus, todos os seus milagres, todos os milagres que ele fez, é comprovado. E a gente vive nos dias de hoje. Nós vivemos, uma das pessoas que eu vi enxergar foi o meu sogro, muito perto de mim. O médico disse: infelizmente, o senhor nunca mais vai enxergar. Infelizmente. Mas ele ficou numa angústia, numa tristeza, olha, foi muito triste. Minha sogra chega na minha casa: por favor, vamos comigo orar por ele. Ele está em depressão, ele só chora, porque o médico disse que ele nunca mais vai enxergar. E nós fomos orar, eu fui com ela, oramos, e o Senhor disse: daqui 3 dias, meu servo, porque você me buscou, você vai começar a ver uma luz. Você não vai ainda enxergar totalmente, mas daqui 3 dias você vai ver uma luz muito forte. E depois disso, as vistas você vai começar a enxergar normalmente, para a glória de Deus, para a glória de Deus. No 3º dia, eu não estava, minha sogra me contou que ele gritava: eu estou vendo a luz, eu estou vendo a luz. Ele creu, ele tomou posse da palavra do Senhor, ele tomou posse do que Deus falou, e para a glória de Deus, meu sogro voltou a enxergar normalmente, para glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele é o mesmo. Deus, ele não muda. Então, são fatos reais. Os milagres que a Bíblia nos relata, eles existem. Pessoas levantam da cadeira, pessoas que a medicina nunca mais vai andam. Quando Jesus determina, essas pessoas andam, essas pessoas ouvem. Há muitos anos atrás eu fazia um programa de rádio, e no final a gente orava pelos enfermos, e eu senti muito naquele dia de orar. Eu disse: olha, gente, eu sinto de orar por uma criança, e essa criança, ela é surda, e nós começamos a orar. Enfim, irmãos, passou acho que 2 anos, não tive notícia, mas um dia fui pregar numa igreja, e no final do culto, eu já nem lembrava mais, fiz oração e glória a Deus. No final do culto, chega uma mãe e me conta: você um dia no programa de rádio orou por uma pessoa, uma criança, você disse a idade da criança, que a criança era surda. Então, tá aqui a criança. Minha filha, realmente, ela era surda, e no momento da oração, ela começou a gritar que estava ouvindo, e a partir dali, minha filha é perfeita. E eu, naquele dia, entreguei minha vida para Jesus, sou uma serva de Deus, e a minha filha está aqui, um testemunho para contar, e eu conto em todos os lugares que eu vou. São reais, são fatos reais. Nós precisamos glorificar o Senhor. Então eu não engulo, não aceito que as pessoas digam que Jesus não faz mais milagres. Pelo amor de Deus, o sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Você precisa aprender e crer através da palavra. A palavra me ensina, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus fez, faz e fará. Então eu creio, e aquela criança ouvindo perfeitamente. Deus me fez saber daquilo depois de 2 anos, mas eu chorei muito aquele dia. Eu agradeci muito aquela irmã que foi. Ela disse: olha, eu estou vindo de longe, quando eu soube que você estava mais perto, para contar que ela está ouvindo perfeitamente. Esse Jesus, ele faz milagres, e tudo que está escrito na Bíblia, ele faz nos dias de hoje, ainda coisas muito maiores, muito tremendas. Maomé, ninguém garante nada do que ele fez, nada. Tem milhares, multidões de pessoas que servem, que acreditam e que vivem nessa fé. Mas o teu Jesus, o meu Jesus,
Ele é fiel, ele cumpre a sua palavra. Ele diz que faz e faz mesmo. Ele diz que vai fazer e vai mesmo. Então, se o Senhor tem te prometido que vai te levantar, ele vai mesmo. Ele vai levantar mesmo, porque ele é poderoso. Porque ele é poderoso para fazer muito além. Ele é poderoso para quebrar todo o intento das trevas contra a tua e contra a minha vida. Nós temos que ser essa voz que vamos proclamar um Cristo que nos ensina através da sua palavra, e que nós somos firmadas na rocha, e que nós acreditamos nos milagres poderosos do Senhor Jesus. Pedro, quando afundou, que estava morrendo afogado, porque quando Jesus chega no barco, Senhor, se é tu mesmo, me manda ir ter contigo. Então vem, Pedro, vem caminhando. E Pedro caminhou sobre as águas. E há um tempo que a gente vive tanto milagre, gente. Nós falamos de Pedro, mas há um tempo que a gente vive milagres tão maravilhosos da parte do Senhor, mas de repente vem os ventos da vida, vem essas mentiras de Satanás, esses sopros no nosso ouvido, dizendo, mas naquele tempo era mais fácil. Naquele tempo era mais fácil comprar um carro, comprar uma casa. Hoje, naquele tempo, as enfermidades não eram tão graves como agora. E aí vem esses ventos e nos afundam. Mas a mão de Jesus está estendida para mim e para você. A mão do Senhor Jesus Cristo está hoje estendida para me levantar e para levantar você. Ele é real, ele é poderoso, ele é grandioso. Pedro, Tiago e João viram quando Jesus ressuscita aquela menina. Quando dizem, olha, Jairo, não incomode mais o mestre, porque a menina já está morta. E ele olha e diz assim, olha, não temas, olha a palavra. Sabe quando começa o milagre? Quando você recebe a palavra. O milagre começa aí. Sabe qual é o caminho do milagre? É quando você toma posse da palavra. Não temas, crê somente. E se ele tivesse ido embora? E se ele não estivesse lá esperando? Porque Jesus estava curando uma mulher e estava ouvindo o testemunho dela, e vem alguém por trás, para de incomodar o mestre, sua filha morreu, acabou, não tem mais jeito. E Jesus olha para ele e diz assim, olha, não temas, crê somente. E ele estava lá firme, ouvindo a palavra, ouvindo o testemunho, se fortalecendo até Jesus chegar na casa dele. Vai ouvindo a palavra, vá se fortalecendo, vai ouvindo os testemunhos, vá contando os teus testemunhos. E quando vier o inimigo, usando seja qual for a pessoa, soprando na tua mente, em nome de Jesus, rebata isso com a palavra. Rebata, vá ouvir a palavra. Escute que Jesus vai falar com você. O que importa para a gente viver o milagre é o que o Senhor Jesus vai falar conosco. Então, um milagre, para ser firmado, para edificar nossa vida, tem que começar pela palavra. Você ouvindo a palavra, e ele ficou lá até o fim. Jesus chega na casa dele, todo mundo chorando, todo mundo desesperado. E ele diz, calma, ela só dorme. E aí aquele povo que estava desesperado, a Bíblia diz que começaram a rir. Imagina, o que ele está falando? O que ele está falando? A menina está morta e ele está dizendo que só está dormindo? Que é isso? Está desvalorizando o problema? É isso que Jesus faz, porque ele é maior que o problema, ele é maior que a morte, ele é maior que tudo. Então, quando ele diz que isso não é para a morte, é porque não é para a morte. Ou quando ele diz, eu vou dar vida e vou ressuscitar, ele realmente está falando, ele vai fazer, porque ele é fiel. Então, ele tranca a porta e manda entrar só quem crê. Isso é um grande problema. Muitas pessoas ficam para fora porque decidem rir, se desesperar, chorar, gritar, berrar, fala para todo mundo menos para Jesus. Mas quando a gente crê, ele manda entrar no quarto para ver o milagre. Entrou a mãe e entrou quem creu. Ele chamou só, eu quero só quem crê. Porque o milagre, para viver o milagre, tem que ter palavra e tem que ter fé. E quem tem palavra tem fé. Sabe por quê? Porque a fé, ela vem de ouvir e ouvir da palavra de Deus. Jesus fez, faz
e fará muitos milagres. Fez parte do ministério dele e, graças a Deus, está fazendo parte da nossa vida. Esse é o Jesus que você serve, que você ama. Vale muito a pena a gente aprender com ele cada dia mais. Viva os milagres do Senhor. Fique firme na palavra. Tome posse e viva os grandes milagres do Senhor. Não abra mão desses milagres. Não abra mão do manifestar desse Deus vivo e poderoso. Ele é real. Ele é o Senhor. Ele é tremendo. Jesus te abençoe. Fique com Deus. Grandes bênçãos da parte do Senhor para você, para tua casa e para tua família. Em nome do Senhor Jesus. A paz a todos. Tchau, tchau.